Acho que vamos começar então. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Essa nossa reunião é reunião mensal, reunião aberta ao grupo, ao grupo Senso Geral, né? Ao grupo Senso Lato. Então, as pessoas que estão participando da disciplina no momento e todas aquelas que tiveram formação, participação, que também estão convidadas para participar. Hoje a apresentação é do Dr. Alessandro Mariani. Ele é médico assistente aqui da divisão de cirurgia torácica do INCOR e assistente doutor da mesma disciplina. O tema que o Alessandro vai comentar conosco é sobre afecções pleurais. Então, a ideia é que nós façamos, como habitualmente fazemos, a primeira metade da reunião vai ser entre aula, eventualmente alguma pergunta, alguma discussão, e a partir daí um caso sobre essa doença será discutido. Muito obrigado novamente a presença de todos e passo a palavra ao doutor Alessandro. Obrigado, professor, pela introdução. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar rapidinho, porque o tema é extenso. Todo mundo vê a minha apresentação já? Sim, estamos vendo. Então tá joia. Primeiro, queria agradecer o convite para falar desse tema, que é uma das minhas áreas de interesse dentro da nossa especialidade, meus potenciais conflitos de interesse. Bom, esse grupo de doenças que a gente pode chamar de afecções pleurais é um grupo bem heterogêneo, e heterogêneo também vai ser a nossa audiência hoje, que consta de ex-alunos, de atuais assistentes da disciplina e de residentes. Então, para conseguir abarcar tudo isso, o objetivo final da aula vai ser descrever conceitos, controvérsias e algumas perspectivas do tratamento desse grupo que a gente pode chamar de afecções pleurais. Isso tanto no mundo, quanto também um foco na nossa disciplina. A gente vai focar, então, aqui em alguns subtemas, como análise do líquido pleural, procedimentos pleurais e as doenças que a gente considera mais frequentes. Rapidinho para falar do passado, né, uma curiosidade é que as afecções pleurais elas são velhas conhecidas não só da humanidade, mas também da medicina. Hipócrates já postulava que se a gente tem empiema, a gente precisa drenar, isso é um conceito bem antigo. E outra figura histórica muito importante para as afecções pleurais e para a cirurgia torácica como um todo é Jacobeus, que além de, com a toracoscopia, avançar no diagnóstico das afecções pleurais, também abriu a porta para o que a gente chama hoje de cirurgia minimamente invasiva no tórax. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a análise do líquido pleural. E também para falar do líquido pleural, eu trago aqui uma figura histórica. Para quem não conhece, esse é o Dr. Richard Light. E para aqueles residentes que não reconheceram, esse é o púlpito onde vocês frequentemente dão aulas no INCOR. Nós tivemos o prazer e a honra de assistir uma palestra do próprio Dr. Richard Light, quando o professor Vargas se aposentou, ele veio até aqui e acabou participando da reunião e deu uma aula. E certamente o Light é uma figura importantíssima aí no desenvolvimento do tratamento das doenças pleurais. E o grande pulo do gato do Light foi justamente separar, né, através de uma análise simples do líquido pleural, em dois grandes grupos, os transsudatos e os exudatos. Aqui um conceito para os residentes, muitas vezes fica na dúvida, acha que transsudato é um grupo de doenças, exudato é outro grupo de doenças. Na verdade, a verdadeira racional por trás disso é que no transsudato a gente tem pleura normal, o que a gente tem é uma afecção outra que acaba refletindo na pleura. Se a gente fizer uma biópsia de um paciente que tem a transsudato, a gente não vai ter nenhuma pleurite crônica específica, vai ter sim uma pleura normal. Ao contrário do transsudato, em que existe algum grau de comprometimento sim da pleura, e por isso que acaba norteando o nosso diagnóstico de forma diferente essa grande divisão de águas que o Light bolou. Bom, atualmente, como a gente deve investigar, então, o líquido pleural? Como a gente deve fazer a análise? A gente tem algumas coisas que são obrigatórias, que a gente deve analisar sempre o líquido pleural, como, por exemplo, a cor, o aspecto, o pH, a análise bioquímica com proteína, DHL, glicose, a análise citológica com o diferencial de leucócitos, fisiologia oncótica e culturas. Mas a gente não pode esquecer que, frequentemente, quando a gente tem algumas hipóteses diagnósticas específicas, como, por exemplo, um quilotórax, a gente deve acrescentar colesterol e triglicérides. Se é suspeita de uma lesão esofágica, devemos acrescentar amilase. Então, além do que a gente tem de habitual, que a gente sempre deve pedir no líquido pleural, a gente tem que lembrar que outras coisas também podem ser solicitadas de modo que a gente aumente aí a rentabilidade diagnóstica da análise do líquido pleural. No tocante à análise do líquido pleural, a nossa disciplina já fez uma contribuição para a literatura. Uma das que a gente tem aqui, só para dar um exemplo, é um trabalho nosso que a gente analisa
a dosagem do ADA como um marcador de sobrevivência dos pacientes com derrame pleural maligno. Então, o que a gente conseguiu demonstrar com a nossa casuística é que aqueles pacientes que tinham ADA muito baixo, ou seja, abaixo de 15 ou acima de 40, tendem a ter uma sobrevivência menor daqueles pacientes que têm um ADA intermediário, denotando que existe algum grau aí de importância da inflamação, excreção de ADA e o quanto isso compromete a sobrevivência do paciente. Em relação ao futuro da análise do derrame pleural, precisamos ficar atento que outros testes podem ser realizados no líquido pleural. Alguns até bastante complexos, eu trouxe aqui alguns exemplos, então esse é um trabalho de 2009, que mostra que através de cell block e análise de genes, análise genética, a gente consegue, esse grupo conseguiu, em 71% das amostras de 40 pacientes, analisar de forma adequada genes como EGFR, KRAS, BRAF e ALK, que são tão importantes hoje para o contexto do adenocarcinoma pulmonar. Mas não é só isso, a gente também tem outras técnicas aparecendo, esse é um trabalho agora também de 2019, perdão, em que ele faz um emblocado celular que permite até a realização de imunistoquímica para análise do PDL1. Então, o líquido pleural tem sido estudado para também ajudar em questões mais específicas do que o simples diagnóstico, mas também como prognóstico e auxiliar no tratamento desses pacientes. Em relação a procedimentos pleurais, obviamente o procedimento pleural mais conhecido, mais difundido e o mais simples de todos é a toracocentese. Não vou ensinar vocês aqui a fazer toracocentese, mas vamos falar sobre aquilo que é o que tem mudado muito a toracocentese nos últimos anos e já é uma realidade praticamente em grande parte do serviço, que é a ultrassonografia de tórax. A gente sabe que a ultrassonografia tem uma boa definição tanto para dizer se tem ou não líquido pleural, mas também como nessa figura demonstrar o volume. Mas, além disso, ela também pode caracterizar o derrame pleural como livre ou, como na figura aqui abaixo, como derrame loculado, que ajuda muito na hora da gente decidir e fazer o procedimento. Lembrando que a ultrassonografia frente à tomografia de tórax tem a grande vantagem de poder ser levada ao paciente, né, ser o que a gente chama de point of care, e por isso ajuda na realização da intervenção. O que sustenta o uso da ultrassonografia pleural é justamente trabalhos como esse, são trabalhos, vejam, bem antigos, de 2013, que mostra que quando a gente faz o ultrassom logo antes da toracocentese, né, no momento da toracocentese, frequentemente a gente acaba mudando o sítio que a gente tinha escolhido para fazer a punção, fazendo com que a gente tenha uma punção mais efetiva, no sentido de conseguir retirar uma quantidade adequada de líquido, mas também mais segura para reduzir complicações. Isso já não é novidade, tanto que no guideline da BTS de 2010, se a gente dar uma olhada com bastante atenção, quando ele fala em punção pleural, ele já fala com auxílio ultrassonográfico. Então, a ultrassonografia para a toracocentese, ela não é um futuro, ela já é uma realidade. Em relação à toracocentese, a gente também colaborou com a literatura, que é a tese de doutorado do Pedro Nabuco, que foi orientado pelo Terra, e aqui o que a gente tentou fazer nessa análise no doutorado do Pedro foi ver se a mensuração da pressão pleural, né, ou seja, a elastância pleural, poderia ser correlacionada com alguma coisa que nos ajudasse no dia a dia, seja a eficiência da pleurodese, uma melhora clínica mais importante, a ocorrência de edema de reexpansão, e infelizmente, por um lado, felizmente por outro, porque não é tão fácil assim medir a pressão pleural, o Pedro que o diga, né, Pedro? É meio chatinho fazer todo o aparato aí para medir a pressão pleural, acabou não se correlacionando com nada. E esse é o motivo pelo qual a gente não faz na rotina do dia a dia a medida da pressão pleural. Essa foi a nossa contribuição nesse tocante. Em relação ao futuro dos procedimentos pleurais, acho que o ultrassom ele já é uma realidade, mas utilizar outros métodos junto com o ultrassom provavelmente é o futuro. Esse é um trabalho agora de 2020, em que esse grupo usa o Doppler para localizar a artéria intercostal, é uma coisa relativamente simples, mas que a maioria dos cirurgiões acaba não fazendo, e eles demonstraram que quando você usa o Doppler, você consegue achar a artéria intercostal, e isso muitas vezes, na verdade, na casuística deles, em 30% dos casos, acabou alterando o local de punção, ou seja, aumentou ainda mais a eventual segurança do procedimento nessa localização da artéria intercostal. Lógico que todo cirurgião torácico pensa, não, mas é só fazer rente à borda inferior do arco costal, da borda superior do arco costal, inferior do meu espaço, mas às vezes o paciente tem o intercosto muito fechadinho, então mesmo assim pode ficar próximo. Então
essa técnica pode ser alguma coisa que a gente acabe utilizando aí no futuro. Em relação, então, à drenagem pleural, é clássica a drenagem com dreno tubular, e hoje também já faz parte da nossa realidade também a drenagem com os drenos de fino calibre, né? Aqui um exemplo do nosso querido Pigtail. Sempre ficou a discussão de que a gente precisa de um dreno mais calibroso ou menos calibroso para a eficiência da drenagem pleural. Um dos trabalhos mais citados na literatura é esse trabalho que foi um derivado do MIST-1, em que analisou a diferença dos drenos, sejam eles de 10 a 14 frente ou acima de 15, que aí eram os drenos, o equivalente aos nossos drenos tubulares, e esse trabalho mostrou que não houve mudança no resultado da drenagem, tanto a necessidade de reoperação ou mortalidade, denotando a eficiência da drenagem, não foi alterado com o dreno de mais grosso calibre ou mais fino. Por outro lado, a dor foi menor, tanto na inserção quanto na manutenção do dreno de menor calibre. Então, a justificativa aí pela menor dor é o que nos faz ter a preferência hoje, que é praticamente todos os autores da literatura advogam realmente o uso de drenos mais finos. Em relação à drenagem torácica, a gente também tem uma contribuição da literatura, que aqui também vem da tese de doutorado do Pedro, associado aí com a orientação do Terra, em que se analisou se a posição do dreno torácico após passado teria alguma influência na pleurodese. A gente pode ver que, ao contrário do que a gente imagina, que a gente sempre vai ter aquele dreno bem posicionadinho, frequentemente a gente tem posições bem alternadas, então ele pode ser posterolateral, anterior. Essas aqui são as porcentagens que foi encontrado no trabalho do Pedro, então 20% posterolateral, 25% pigtail acabou ficando anterior, 13% até fissural, e em muitos casos subpulmonar. Isso acabou não se correlacionando com a expansão pulmonar completa e também com a taxa de pleurodese. Então, a gente sabe que é não tão importante, tão crítica quanto a gente já imaginou no passado, a questão do posicionamento do dreno pleural. Em relação ao futuro, eu acho que o futuro a gente pode ajudar a construir algumas coisas a mais aí em relação ao conhecimento sobre essas técnicas. Aqui eu queria fazer um agradecimento ao Dr. Ezerval, nosso ex-preceptor, e também ao Dr. Fábio Minamoto, nosso atual preceptor, que há 2 anos mais ou menos me convenceram que era possível fazer uma ideia minha de muito tempo, mas que a gente não conseguia operacionalizar. Agradeço aqui a eles publicamente. Eu não sei porque o Ezerval tem essa foto de Rei Leão, o fato é que era o único sticker que eu tinha dele. O Fábio até sei por quê, porque ele tem o apelido de Fabeça lá na escola, mas enfim. E eu queria agradecer também os nossos residentes que têm preenchido. Então, o que todo mundo tem ajudado aí, que eu acho que a gente pode ter alguns frutos no futuro, que é o nosso banco de dados de procedimentos pleurais. Vejam que a gente tem 2 anos do banco de dados, a gente já tem mais de 1.500 procedimentos. Então, é um banco de dados bem robusto, em que os residentes preenchem logo após a realização da drenagem. Aqui eu trouxe só alguns exemplos do que a gente tem de resultados preliminares. Então, boa parte dos nossos procedimentos, nossas drenagens são feitos para derrames a esclarecer, outra boa parte para pneumotórax, e aí mais ou menos 15% fica já com derrame pleural neoplásico recidivado. A maior parte das nossas drenagens é realizadas em UTI, mas também a gente drena bastante em enfermaria e no pronto-socorro. O dreno utilizado, aqui a gente está consoante com a literatura, na maior parte das vezes é o pigtail e numa menor parte é o dreno tubular. Quem realiza a drenagem basicamente são os residentes, aí a gente tem os R3 realizando mais de 50% das drenagens, e ao contrário do que muita gente pode pensar, mesmo com o residente em treinamento, vejam aqui a tabela de intercorrências, a gente tem uma margem de segurança muito boa no procedimento. A gente teve 97% dos procedimentos sem intercorrência, pelo menos aguda, aí, pós a passagem do dreno, que é bem importante. Outra coisa que a gente está consoante na literatura é o uso cada vez mais frequente do ultrassom à beira-leito para guiar o procedimento. Bom, em relação ao derrame pleural neoplásico, é importante a gente ter em mente que o principal objetivo do tratamento do derrame pleural neoplásico é o controle dos sintomas, mais do que qualquer outra coisa. Isso porque dificilmente os derrames pleurais neoplásicos vão regredir com o tratamento do primário. Alguns poucos tumores, como por exemplo o linfoma, a gente pode esperar que isso aconteça. E aí a gente tem aqueles clássicos tratamentos, a tórax-centrais de repetição, a pleurodese com os diversos agentes e com as vias de aplicações e os catéteres de longa permanência. Bom, mas focando naquilo que a gente não pode esquecer, o mais importante é o tratamento dos sintomas. Por quê? Porque a gente sabe que a sobrevida desses pacientes é muito limitada, então qualidade de vida é uma coisa fundamental para eles. E, nesse sentido, o grupo também fez uma contribuição para a literatura, esse é um trabalho recente, de 2018,
capitaneada aí pelo Terra, em que foi analisada a qualidade de vida dos pacientes pós-pleurodese, mostrando que sim, a pleurodese tem um importante papel na recuperação da qualidade de vida desses pacientes que já têm uma sobrevida tão restrita. Em relação à ao agente, perdão, o agente esclerosante e a via de aplicação desse agente esclerosante, a gente tem uma análise agora da Cochrane, uma meta-análise agora de 2020, super recente, que eu acho que resume bem o que a gente tem tudo na literatura. Eles analisaram, veja, o talco slurry versus aspersão por talco no vídeo, talco versus bleomicina, versus catéter de longa permanência, iodo, tetraciclina e até mesmo o nitrato de prata. Eles fizeram isso individualmente, cada uma das modalidades versus a outra. Então, essa aqui é uma tabela que compara o talco slurry com todos os outros, não precisam se ater nela, é só um exemplo. Aqui é uma tabela que compara a aspersão de talco com todos os outros, e o que é importante para resumir para vocês é que nessa meta-análise se achou que realmente a pleurodese através do talco slurry pelo dreno é o que se tem a melhor eficácia juntamente com a toracoscopia, a aspersão de talco, eles são muito parecidos em relação à eficiência que é considerada a resolução do derrame pleural. Por outro lado, o catéter de longa permanência, ele gera menos pleurodese espontânea, o que é meio óbvio. Por outro lado, ele também acaba controlando muito bem os sintomas do paciente. Então, se a gente pensar que os sintomas é o mais importante, a gente tem dois tratamentos aí bem similares, que é tanto o uso do talco para pleurodese via talco slurry ou aspersão de talco por vídeo e também o catéter de longa permanência. Essa meta-análise usou diversos trabalhos. Eu queria pontuar aqui que diversos deles foram trabalhos que foram publicados pelo nosso grupo. Inclusive, tem uma publicação aqui que o professor Ribas conseguiu emplacar no Lancet, é uma carta falando sobre insuficiência respiratória após a aspersão de talco. Mas não é só esse, também tem outros trabalhos do grupo, também da época que o professor Ribas era o coordenador da Pleura, mas vocês podem ver aqui que tem diversos nomes conhecidos. Eu vi que o Evereb está aqui na reunião, ele também está nesse trabalho aqui de toracoscopia com aspersão de talco. Então, teve diversos trabalhos aí que foram utilizados e também, mais recentemente, outros trabalhos do grupo que, vários deles em conjunto com a disciplina de pneumologia, com a divisão que cuida da pleura dentro da pneumo, foram publicados em relação aos agentes esclerosantes. Então, a gente tem experiência aí da tese do Zé Dias orientada pelo Terra do uso do iodo como método, como agente esclerosante para pleurodese e também o nitrato de prata como um outro agente esclerosante. Esses trabalhos eles estão lá compilados naquela meta-análise da Cochrane. Em relação ao catéter de longa permanência, ele também é um conhecido nosso, a gente tem utilizado dentro do serviço. Lembrar que ele não é só para derrame pleural neoplásico, mas ele pode ser indicado para qualquer derrame recorrente que não responde ao que a gente chamaria de tratamento padrão. As contraindicações dele se mantêm a cavidade pleural multiloculada pela deficiência de drenagem, alguma contraindicação a implante, como, por exemplo, deficiência de coagulação. É importante que ele não vai muito bem com infecções da cavidade pleural, já teve problema realmente nessas situações, e também derrame pleural de etiologia não definida, sem uma contraindicação relativa, porque teoricamente seria importante você ter o diagnóstico primeiro. Em relação ao posicionamento da catéter de longa permanência versus a pleurodese, esse é um trabalho de 2017, em que ele conclui que o catéter de longa permanência, ele muitas vezes está relacionado a menos complicações do que o talco, né? Então isso poderia dar um certo favorecimento aí ao catéter de longa permanência, mas por outro lado eu sempre pontuo que eu acho que no impacto de qualidade de vida, que é uma coisa não avaliada, talvez a pleurodese, por mais que ela tenha um pouco mais de efeito colateral, mas sempre que você consegue atingi-la com segurança, o paciente vai para casa sem a necessidade do catéter. Para esses pacientes de sobrevida tão limitada, acho que é uma coisa que a gente ainda tem que considerar, que a gente não tem uma resposta realmente ideal para isso, mas a gente já tem mais ou menos um norte de como deveria se comportar. Então, aqui é uma sugestão da própria disciplina de como tratar o derrame pleural maligno, em que a gente tem, para aqueles pacientes de condição clínica muito boa, um ECOG zero. Se o pulmão expandir, a gente teria uma preferência, então, por pleurodese por aspersão de talco. Se a condição clínica não é tão boa, a drenagem, ou o pulmão não expande, a gente deveria realizar a drenagem pleural ou o implante de catéter de longa permanência, sendo que se o pulmão expande, a preferência é por pleurodese por talco slurry, e se o pulmão não expande, aí sim um catéter de longa permanência. E para aqueles pacientes já com ECOG muito comprometido, a gente preferiria fazer só a toracocentese e observar para evitar procedimentos fúteis nos pacientes. Em relação ao empiema pleural,
Lembrar que, obviamente, o empiema pleural, o tratamento é baseado nas fases. Então, para a fase 1 do empiema pleural, a gente tem um derrame livre, né, como aqui nos exemplos do raio-x. Não tem muita dúvida que esse paciente tem um derrame pleural livre, então é um empiema numa fase 1. E para a fase 1, esse é o guideline mais recente sobre empiema, publicado pela AATS em 2017. Ele recomenda, nesses casos, a drenagem pleural com catéter de fino calibre. Meio que caiu por terra, alguns grupos ainda fazem, apesar disso, a toracocentese de repetição para empiema. A gente sabe que é uma coisa meio temerária, você fica expondo o paciente a mais de um procedimento, e hoje com os catéteres de fino calibre, que são tão bem tolerados pelo paciente, seria provavelmente o melhor tratamento, e isso é o que esse guideline também recomenda. Além disso, uma outra coisa que eu gostaria de salientar, principalmente para os residentes, vejam aqui a indicação, a terceira recomendação, que é sim a lavagem frequente do dreno para evitar a oclusão. Isso provavelmente faz com que a gente mantenha a patência desses catéteres mais finos e ajude aí a eficácia do procedimento. Nos casos fase 2, então fase 2 é o derrame pleural já na fase em que você tem loculação, tá? E aqui, nessa recomendação, primeira coisa, o statement em relação a fibrinolítico. Fibrinolítico é uma coisa que principalmente os autores europeus, que são, na enorme maioria das vezes, clínicos, sempre tentam recuperar. Lembrar que o MIST-1, o grande trabalho sobre isso, ele acabou jogando uma pá de cal no uso de fibrinolítico, porém ele usava streptokinase. Quando eles fizeram o MIST-2, que mudaram o fibrinolítico para DNase alteplase, eles tiveram um melhor resultado, mas ainda assim não acabou tendo um resultado tão favorável que justificasse. Então, a recomendação hoje para o empiema é que sempre que o paciente tenha condições clínicas, a gente não use o fibrinolítico intrapleural e sim use a videotoroscopia. Aqui sim é um consenso da maior parte dos autores, é o que o guideline recomenda para o empiema fase 2, o uso da videotoroscopia para deloculação desses pacientes. Aqui, inclusive, é um flowchart que tem nesse trabalho, em que ele recomenda não só para o empiema fase 2, mas também para o empiema fase 3, que precisa de intervenção cirúrgica, ou seja, que deve ser operado, e o que ele usa como marcador para videotoractomia é a possibilidade de ventilação monopulmonar. Se ela é possível, você deveria tentar um método por videotoroscopia, mesmo que seja um empiema fase 3, e aí, caso a videotoroscopia não progrida, aí sim você vá para uma toractomia. Então, demonstrando aí a utilidade da videotoroscopia. E nesse sentido, nós também já fizemos uma contribuição para a literatura, esse é um trabalho que o TEA publicou lá em 2011 2012, onde ele analisou o quanto a videotoroscopia impactou no tratamento do empiema, uma vez que ela foi adicionada ao algoritmo de tratamento dos nossos pacientes. E o que ele mostrou é que a gente não teve uma grande diferença da eficiência, mas que sim, quando a videotoroscopia começou a ser indicada de forma mais precoce nos nossos pacientes, a gente conseguiu reduzir tanto mortalidade quanto, o índice de complicação nesses pacientes. A gente teve um impacto favorável na redução do índice de complicação com o advento da videotoroscopia no tratamento do empiema pleural fase 2 e fase 3 também. Por falar no empiema fase 3, aí a gente já tem a fase de organização, né? Lembrar que para os residentes, o que define a fase 3 é a presença do espessamento pleural, como a gente pode ver notadamente nessa tomografia de tórax, fica bem nítido, e que a recomendação é sempre que possível no empiema fase 3, realizar a decodificação, idealmente por vídeo, se não possível por toractomia. O problema é que nem todos os pacientes estão aptos a fazer a decodificação por conta de comorbidades e por conta do impacto clínico do próprio empiema. Então, para esses pacientes que não têm condições de decodificação, a gente tem basicamente 3 opções já listadas aqui nesse guideline. O primeiro seria a pleurostomia, a clássica pleurostomia de Eliezer. O segundo é o nosso empiema, o nosso dreno do empiema. Então, aqui a gente pode fazer um análogo com a prótese de toraxostomia, caberia aqui nessa recomendação, nessa segunda recomendação aqui para os pacientes que não têm condições de decodificação, e também a questão do vácuo usado na pleura para tratar os empiemas fase 3. Aqui também, eu acho que boa parte de vocês sabem que nós temos contribuições importantes na literatura, né? A prótese de toraxostomia já foi publicada, a gente tem uma experiência grande com isso, ela tem a vantagem de ser menos invasiva, aqui vocês podem ver a prótese colocada e o resultado final após a retirada da prótese, com uma boa eficiência.
Outra contribuição nossa da literatura foi na exploração do uso do vácuo. A gente não usou o vácuo aqui numa toracostomia convencional, a gente seguiu a técnica descrita por Hoffman, que é a mini toracostomia. Então, a gente fez uma incisão de toracostomia sem a necessidade de ressecção do arco costal e passou, então, por dentro o curativo a vácuo, permitindo aí o tratamento desse empiema pleural. A gente não acredita que esse tratamento seja para todos os empiemas fase 3, e sim para aqueles que tenham cavidades não muito grandes, que seriam mais favoráveis, e também é importante não ter fístula aérea, senão o vácuo não consegue ser formado. Essa publicação, inclusive, foi do meu pós-doc. Em relação ao pneumotórax espontâneo primário, lembrar dos fatores de risco. Uma coisa que a gente esquece é que cigarro sim é relacionado na maior parte das séries como fator de risco aumentado. O que todo mundo sempre lembra é a cannabis, provavelmente pela diferença do mecanismo de inalação, né? Fazer o valsalva pode ser mais prejudicial ao pneumotórax, mas lembrar que alterações de pressão atmosféricas podem justificar porque em determinadas épocas do ano a gente tem uma concentração de casos, e poluição hoje também parece estar relacionado com o aumento no número de casos. Mas, obviamente, o mais importante é lembrar do biotipo, né? Então, classicamente, jovens homens magros e altos, aí na faixa de 10 a 30 anos. Então, se a gente pensar na turma de Scooby-Doo, é mais provável que o salsicha tenha pneumotórax espontâneo primário do que a Velma, apesar de que ele pode acontecer nos dois. A clínica é aquela coisa típica da dor torácica, lembrar que o repouso, mas o que eu queria reforçar, principalmente os residentes, é a taxa de recorrência, que é uma coisa ainda bem aberta na literatura. Se fala algo em 17 a 54% no primeiro ano, é certamente uma das coisas que a gente deveria explorar melhor. O tratamento da fase aguda, hoje em dia a gente tem uma conduta, um tratamento conservador, mais com sintomáticos, mais dependente dos sintomas do que o tamanho do pneumotórax. O guideline da BTS, que é mais recente, ele preconiza esse manejo baseado em sintomas, então ele só drena se o paciente estiver muito sintomático. Já o consenso da CCP, que é mais antigo, é 2007, ele drena todo o pneumotórax superior a 20% da cavidade. Uma coisa que a gente não tem dúvida, por outro lado, é o calibre do dreno. Estudos prospectivos já mostram que o dreno de fino calibre é bem eficiente para o tratamento do pneumotórax. O tratamento definitivo ainda não tem, por incrível que pareça, uma indicação precisa, mas em linhas gerais, a maioria dos autores indicam a partir do segundo episódio de pneumotórax, ou com fístula aérea persistente, ou com hemopneumotórax, ou um pneumotórax bilateral, e classicamente aquelas profissões de risco. A modalidade do tratamento definitivo, né, nessa revisão aqui, a gente consegue ver que tanto a aspersão de talco com a ressecção da bolha ou a pleurectomia tem bons índices de eficiência, com uma baixa taxa de recorrência, e acabam sendo utilizados pela maior parte dos autores. Aqui também a gente tem uma grande contribuição. Isso é uma coisa que o Ribas já publicou no Chest lá em 1994, e eu confesso que eu não acreditava, durante muito tempo eu ainda preferia fazer pleurectomia, mas eu coloquei esse vídeo aqui para lhe provar, professor Ribas, esse é um vídeo meu, não roubei do senhor, em que a gente faz a ressecção da bolha e na sequência faz a aspersão de talco como método para pleurodese, para pneumotórax, e hoje a gente tem literatura suficiente, que inclusive o senhor contribuiu com ela para falar que o talco é tão efetivo também para o pneumotórax espontâneo primário. Em relação ao futuro do pneumotórax espontâneo primário, eu acho que a gente precisa identificar melhor aqueles pacientes que precisam ser operados para evitar a recorrência. Então, esse é um dos trabalhos aí publicado em 2018 que mostra que sim, bolhas grandes, aqueles pacientes que têm bolhas grandes, maior que 1 centímetro detectados na tomografia, tem uma maior chance de recorrer em um ano, e também, quando você faz a videotoracoscopia num primeiro momento, esses pacientes têm uma menor, obviamente, menor chance de recorrer. Acho que vai por aí o que a gente precisa saber. Por último, a gente ainda tem inúmeras outras afecções, eu já estou até estourando o meu tempo, mas, por exemplo, o quilotórax, inclusive o professor Paulo Pego tem uma vasta contribuição para a literatura, principalmente nos casos infantis, pós-cirurgia cardíaca, mas a pleura também vive de mesotelioma, a pleura também tem os derrames pleurais benignos recidivantes, que atrapalham bastante e que muitas vezes precisam de soluções mais agressivas. A gente não vai conseguir falar de tudo isso, mas lembrar que tudo isso faz parte das afecções pleurais. Então, de conclusão, a gente tem que isso é um grupo heterogêneo de doenças, né, as afecções pleurais. Muitos avanços foram alcançados nos últimos 5 anos, por outro lado, ainda persiste alguns gaps da literatura que a gente deve perseguir e responder nos próximos anos. Eu queria fazer um agradecimento, mais que um agradecimento, queria fazer uma homenagem aqui. Vocês viram eu falar várias vezes do nome do professor Ribas e também do professor Ricardo Terra. Eles foram responsáveis aí pelo condução, primeiro o Ribas e depois o Terra, pela condução das doenças pleurais do ambulatório e, por consequente, de todos esses trabalhos que vocês viram. Isso, obviamente, trouxe uma grande evolução nessas doenças, tanto no nosso grupo, mas também
para a literatura mundial. Fica aqui, então, a homenagem aos nossos dois professores. Também queria homenagear todo o grupo do GEPOT, né? Para quem não sabe, hoje ele tem um grupo de pesquisa que é direcionado à oncologia torácica e também à pleura. Tá? Aqui tem algum dos membros, essa foto é antiga, é de 2015. E, por último, eu queria agradecer não só a quem eu citei aqui, mas toda a família Tórax, que me abraçou há muito tempo dentro da casa. E eu queria usar essa foto aqui como uma lembrança de bons tempos. Eu espero que essa situação que nós vivemos hoje, apesar de ter permitido situações como essa da reunião virtual, que a gente consegue se reencontrar todos, mas que em breve a gente possa fazer também reuniões presenciais e que a gente possa novamente ficar tão próximos como a gente estava lá em 2005, na época do saudoso futebol na casa do professor Fábio Jatene. Obrigado. Parabéns, Alessandro, pela apresentação. Acho que a gente pode passar para o caso e aí, sobrando tempo, a gente discute alguma coisa relacionada tanto ao caso quanto à aula em si. Quem vai apresentar o caso? É o João Marcelo, professor. Oi, professor, tudo bem? Sou eu, bom dia. Bom dia. Pode começar a apresentação, por favor. Tá legal. Tá certo a tela aí? Tá sim, João, pode seguir. Legal. Bom dia a todos. Meu nome é João Marcelo, eu sou R4 do serviço, fiquei responsável pela apresentação do caso clínico hoje, com o assistente responsável, doutor Alessandro. O paciente FSV, masculino de 31 anos, procurou o serviço esse ano, dia 15 de junho, por uma queixa de falta de ar há 2 semanas. Na avaliação inicial do pronto-socorro, o paciente com uma queixa de febre diária de 38 graus, hiporexia e perda ponderal aproximadamente 4 quilos no período, uma dispneia progressiva, tosse pouco produtiva e dor ventilatória dependente em hemitórax direito. Ele negava hemoptise ou outras complicações. Teve, segundo ele, um atendimento no posto, com uma hipótese diagnóstica de um derrame pleural, que não teve conduta ativa por falta de estrutura no local, segundo ele. De antecedentes, esse paciente tem uma doença fúngica mucocutânea desde a infância, com candidíase associada, uma história de uma neurocripto na infância tratada, TB pulmonar há 3 anos, com tratamento realizado por 6 meses, segundo ele, baciloscopia posterior escarro negativa, e investigação na equipe da infectologia do HC por uma mutação STAT1, que é um transdutor de sinal da via de interferon gama que faz proteção contra infecção micobacteriana. Não tabagista e etilista social. Do exame físico de entrada, o paciente estava em regular estado geral, corado, hidratado, com febre, um pouco taquidispineico, saturando 91 em ar ambiente, com frequência cardíaca de 85, com PA de 120/70, ausculta cardíaca sem particularidades, com MV abolido em terço médio e base direita. Abdômen e extremidades sem alterações, com eczemas difusos pelo corpo. De exames complementares, ele tinha um HB de 12,7, um leuco de 9.700, com desvio até metamielócito de 1%, um PCR de 137. Tinha um swab COVID externo recente negativo e sem demais alterações relevantes dos outros exames laboratoriais. A equipe do pronto-socorro optou por a realização de uma radiografia de tórax, que evidenciava esse derrame pleural moderado à extensa direita, sugerindo um certo grau de loculação e espessamento pleural associado. Posterior, eles optaram pela realização da tomografia e já iniciaram antibiótico terapia ceftriaxona e oxacilina pelo pronto-socorro. O Fábio vai passar a tomografia para nós agora, por favor, só um segundo.
gente vê esse extenso derrame loculado mais na parte anterior do tórax. Algumas sequelas da tuberculose prévia e uma compressão importante do parênquima. Pode seguir, João. Certo. No dia 16, esse paciente chegou na madrugada do dia 15, no dia 16, a equipe da cirurgia torácica após a tomografia foi acionada, e nós optamos por uma drenagem pleural guiada por ultrassom com um dreno de pigtail 14 frentes. Alguém quer fazer algum comentário sobre a conduta neste momento? Não, acho que talvez seja a inicial, né? Mas logo depois aí nós vamos ter que tomar uma outra conduta a princípio do pigtail, né? Mas inicialmente, eu preciso ver se ele está bem posicionado aí. Eu não tenho certeza só com esse corte aí do raio-x. Vamos ver. Tá bom, pode avançar então na apresentação, a gente depois discute um pouco melhor isso. Tá legal. Uma drenagem imediata de 1.200 ml líquido amarelo turvo, análise do líquido com pH de 7,42, uma proteína total de 4, a sérica de 5,2, a glicose de 75, um DHL de 1.240, um triglicerídeos de 21. 9.300 células por milímetro por campo, 70 predomínio linfocítico, um ADA de 50,5, a pesquisa PBAR do líquido foi positiva, e a bacterioscopia e pesquisa de fungo negativa. Esse é o raio-x imediato pós-drenagem, teve uma discreta redução do volume, porém persistindo ainda um derrame loculado e espessamento pleural difuso da parede. Do segmento da evolução... É isso, né? O que chama atenção é isso. Você reduziu, apesar de ter drenado 1.200, ainda uma cavidade completamente loculada, etc. O que realmente faz com que nós tenhamos que tomar alguma outra conduta em cima disso. Né? Sim. O paciente teve uma melhora imediata, parcial, da queixa mais restritiva ventilatória, mas ficou com uma evolução clínica arrastada, persistindo um derrame pleural residual, e foi optado em conjunto com a complementação radiológica, depois com uma nova tomografia, depois da evidência desse raio-x de 2 dias após, persistindo ainda o derrame, a loculação do derrame. Fábio, se você puder, por favor. Se eu entendi da sua apresentação, ele tinha BK positivo no líquido, que aliás é uma coisa pouco frequente. Vocês tomaram alguma medida em relação a isso? Já vou entrar nessa conduta do professor. Foi tomado, sim, senhor.
dreno na posição anterior, drenado como onde era o maior sítio da loja inicial, porém persistindo ainda um moderado derrame loculado adjacente. A conduta, professor Beruti, a temporalidade de datas ficou como imediato, porém é que o resultado do líquido só saiu posterior do dia 18 para o dia 19. Demorou 48 horas para sair toda essa análise. Eu coloquei como resultado no dia da drenagem, mas a conduta foi tomada 48 horas após, quando a gente tinha o resultado em mãos da análise total do líquido. Que foi, inclusive, do dia 19, quando a clínica médica do INCOR optou pela transferência do paciente aos cuidados da equipe da infectologia. Ele ainda estava tendo uma piora clínica gradual de marcadores inflamatórios, infecciosos, e persistindo a alteração radiográfica. Em conjunto com a infecto, foi optado por uma solicitação de escarro-bar, de bar pelo escarro, iniciado o tratamento RIP, e aí interrogado a TB pleuropulmonar ativa e tendo ou não um acometimento secundário bacteriano adjacente ao caso. Foi optado por uma observação por 48 horas, com uma lavagem diária do pigtail, e avaliar se esse derrame seria melhor drenado com a desobstrução diária e esse segmento por mais 48 horas. 48 horas após constatada a obstrução recorrente do pigtail, foi realizado um ultrassom à beira-leito, com várias loculações e septações pleurais no seio costofrênico, em região posterior da cavidade pleural, e um espessamento pleural difuso importante. O paciente persistia com deteriorização clínica, necessitando de oxigenoterapia, febre, possivelmente esse derrame complicado com infecção secundária adjacente, e a TB pleuropulmonar, em conjunto com a infectologia, foi optado e decidido por uma abordagem cirúrgica para a pleuroscopia, para avaliação da cavidade pleural. Após preparação cirúrgica, reserva de sala e teve a logística de transferência porque ele estava em outro instituto, o paciente foi submetido à decorticação VATS à direita no dia 23. O procedimento cirúrgico foi sem intercorrências, constatado firmes aderências e múltiplas septações. O paciente saiu submetido à drenagem pleural anterior e posterior, conectado ao sistema OASI, tripla câmara de 20, em aspiração a 20 centímetros de água negativos, estubado em sala e encaminhado à unidade de terapia intensiva. Esse aqui é um demonstrativo de como estava a cavidade pleural do paciente, com múltiplas aderências. Provavelmente, realmente o dreno não conseguiria resolver todo esse derrame e esse espessamento pleural que estava restringindo o parênquima e a expansibilidade pulmonar. Foi realizada a decorticação e a higiene pleural com uma boa expansibilidade pulmonar no fim da cirurgia. Essa radiografia do pós-operatório imediato do paciente. Na evolução em unidade de terapia intensiva, teve uma evolução favorável, estável hemodinamicamente, um desmame progressivo do oxigênio para a área ambiente, ficou com um discreto escape pelo constatado no OASI apenas no POI, e com uma melhora clínica gradual progressiva. No dia 26, a gente tinha a análise do resultado do anátomo patológico, que foi enviado para avaliação do produto da decorticação, constatando uma pleurite crônica granulomatosa, com bastantes áreas de necrose e fibrina, e a pesquisa de bar e fungos foi negativa no material enviado. No dia 27, o paciente seguia com evolução favorável, os débitos dos drenos serosos, menor que 150 ml, somando anterior e posterior, sem mais escape. E na cultura parcial liberada do dia 27, dos debris pleurais, constatou o complexo Mycobacterium tuberculose positivo, sem perfil de resistência identificado.
Essa é a radiografia do dia 27. Nos dias 29 e 30, o paciente foi submetido à retirada do dreno sequencial posterior e anterior, ambos sem intercorrências. Esse é o aspecto radiográfico ao final, depois da retirada do segundo dreno pleural. E, em conjunto com a infectologia, optado, no dia 2 de julho, alta com termo de tratamento de segmento ambulatorial com a equipe da infectologia. João, quantos dias de tratamento esse paciente já tinha, ou meses, dias no caso, para fazer a vídeo de HIP? De HIP? Foi 4 dias somente, professor. Um comentário que eu gostaria de fazer em relação ao comentário que o Ricardo fez, bem observado. O derrame pleural, senso estrito, ele quase impossível você achar um backup boiando lá dentro. Talvez com PCR, que é um método altissimamente mais sensível, você pudesse ter mais detecção, o que também não quer dizer necessariamente que tenha o BK ativo. Se repararem, o lobo inferior direito desse paciente tem bronquiectasia, ao lado contralateral também, é um paciente com uma deficiência imunológica sistêmica, e que existem algumas evidências, não provas, de que deficiências para fungo podem ser deficiências para tuberculose. Então, o mais provável é que esse indivíduo tenha uma doença pleural ativa, bem ativa, e que contaminou a pleura, por isso que foi achado a TB nesse sentido. Uma vez que ele foi drenado, saiu 1.500, 1.300 ml, ele estava de certa forma estável. A pergunta que fica é: não seria melhor ter deixado ele tomando o esquema tríplice, pelo menos no dia mínimo que a estatística mostra, eu não sei de cabeça, que esse indivíduo já não seja contaminado no pulmão, porque na hora de manipulá-lo cirurgicamente ele pode contaminar o pulmão contralateral e fazer uma miliar e complicar a vida dele? Essa é uma pergunta que fica especificamente nesse caso. Eu só queria fazer um comentário. Antes de você responder, Alessandro, eu gostaria de fazer um comentário. Assim, primeiro, elogiar a sua apresentação, fantástica apresentação, resumo, evolução, etc. Realmente, meus parabéns. E segundo, a apresentação também do João Marcelo, muito bem feita, e os slides muito, muito bonitos, a apresentação, a evolução, parabéns a vocês dois pela apresentação. E segundo, só dar um testemunho desta época, assim, quando o Dr. Valente e outros pneumologistas, assim, quando nós começamos aqui, inclusive com o Meleiro, nós víamos muitos casos destes, inclusive aqui no hospital e fora do hospital, onde nós acabávamos intervindo no espaço pleural e só 48 horas ou 72 horas depois nós tínhamos o diagnóstico da TB pleural. E nós tínhamos boa evolução. Aí depois entrou outra época, como o Dr. Meleiro está comentando agora, e o Alessandro vai finalizar respondendo, onde você fazia intervenções menos, né, com menor invasibilidade, até uma punção biópsia, alguma coisa assim, conseguia-se o diagnóstico e aí ia para um tratamento um pouco mais prolongado antes da decorticação. Eu confesso que eu ainda sou influenciado pelo início. Eu acho que foi uma evolução fantástica, mas eu queria que o Alessandro respondesse aí o que ele tem de mais atual em relação a isso. Bom, na verdade, eu acho que tem uma questão um pouco até conceitual que esse caso pode exemplificar. A gente está muito acostumado, a enorme maioria dos casos, a gente tem a TB pleural manifestada, na verdade, como uma reação de hipersensibilidade. É por isso que o derrame pleural pela tuberculose ele é paucibacilar. No fundo, ele é só uma resposta de hipersensibilidade à presença do bacilo. Você não tem bacilo efetivamente crescendo na pleura. O que você tem é um outro conceito, que é quando você tem realmente uma contaminação maciça da pleura e o bacilo crescendo ativamente, o que alguns autores chamam como empiema pleural, perdão, empiema tuberculoso.
No caso do empiema tuberculoso, pelo próprio crescimento do BK, às vezes fica indistinguível de um empiema bacteriano por outro motivo. O paciente tem repercussão clínica muito similar. Nesses casos, a gente acaba tendo que operar, ou seja, esvaziar melhor essa pleura da mesma maneira, um análogo ao que a gente faz pelo o empiema pleural habitual por qualquer outro agente. Então, é lógico que nesses casos é difícil, a gente sempre fica na dúvida se realmente é um empiema tuberculoso, se pode ser uma infecção secundária de um derrame pleural tuberculoso, que, voltando, é estéril, mas nesse caso acho que fala muito a favor nesse conceito de empiema tuberculoso, porque foi encontrado o BK realmente, né, que é difícil essa localização do BK no líquido pleural, e o aspecto era francamente purulento desde a primeira drenagem. Então, nesses casos, eu concordo com o Dr. Meleiro que sempre que a gente tem o paciente com espessamento pleural necessitando de decorticação, a gente tende a esperar o máximo que der ao tratamento HIP, até porque alguns pacientes melhoram tanto que a gente não precisa nem intervir. Mesmo aqueles que não melhoram, você acaba operando o paciente numa melhor condição, com menos chance de ter um mau resultado da cirurgia. Mas lembrar que esses casos em que, apesar de você ter um diagnóstico de tuberculose na pleura, se ele tem uma infecção ativa, um aspecto purulento, muitas vezes é necessário você fazer ou uma decorticação ou uma outra opção seria eventualmente até se o paciente tiver condições clínicas ou o aspecto do pulmão for muito ruim, ou eventualmente até uma pleurostomia, tá? Mas nesses casos a gente precisa avançar realmente para evacuar todo esse conteúdo de dentro da pleura a despeito do paciente não melhorar. Nesse caso especificamente, não fui eu que operei, mas eu justificaria plenamente a operação, porque clinicamente esse doente estava ruim, estava 2 dependente, estava piorando, ele precisava de uma solução para a insuficiência respiratória dele, mais até do que para a tuberculose. Eu acho que a operação foi muito bem indicada nesse momento. Eu queria aproveitar para fazer alguns comentários em relação a isso aí, por isso que eu tinha feito até aquela primeira pergunta, né? Na verdade, essa questão de quando você tem um derrame, numa situação aguda, você coloca um dreno e vê o que acontece, quer dizer, você tira o doente da emergência, e depois uma parcela desses doentes acaba melhorando e não necessita de intervenções, apesar da primeira tomografia já mostrar que tinha loculação, então muito provavelmente o dreno não ia conseguir resolver tudo. Mas de vez em quando a gente tem algumas boas surpresas que com o dreno, com um doente fazendo fisioterapia, uma doente jovem, que poderia acontecer essa expansão e não precisar da intervenção. Mas a primeira tomo já sugeria que tinha essa loculação, sugeria que isso poderia acontecer e, de fato, aconteceu, e eu assim, concordo integralmente com a conduta que foi dada e com o caminho que foi tomado. Essas ponderações que o Meleiro fez, eu lembro bastante disso, a gente tinha muito, principalmente na era pré-vídeo, né? Tinha muito a questão, bom, se o doente tem tuberculose e não foi tratado, vamos ser mais conservadores também, né? Vamos tratar a tuberculose e ver o que sobra. Porque algumas vezes, só tratando a tuberculose, o doente pode, eventualmente, não necessitar de uma cirurgia, e naquela ocasião, uma cirurgia de toracotomia. Acho que a vídeo, não digo que refez os conceitos, mas a vídeo tornou mais maleável esses conceitos, do ponto de vista de poder ser feita mais precocemente a operação, em especial num caso como esse, que a evolução não estava sendo tão favorável, o doente estava dispneico, o doente tinha coleção, quer dizer, tinha vários parâmetros clínicos, radiotomográficos, que fortaleciam essa indicação. Mas, certamente, a questão do vídeo em si foi uma grande mudança, mesmo no manuseio dos doentes com tuberculose, né? Então, que antes era, num determinado momento, era quase um tabu. É a mesma discussão, mais ou menos, que acontecia com crianças pequenas, né? Se você valia a pena só tratar conservadoramente e esperar, ver o que sobrava, ou se você faz uma vídeo antes para acelerar, para diminuir o tempo de internação e para melhorar a evolução clínica mais rapidamente. Eu quero... Pode falar, Miller. Eu quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, que eu concordo plenamente com o professor Paulo e com os outros de que a indicação cirúrgica breve hoje por vídeo está muito bem estabelecida, não precisa esperar tratar para tuberculose para ver como é que fica essa pleura para depois tratá-la. Essa não é a minha questão.
A minha questão é que ele pode ter um desfecho raro, mas que pode ser fatal para ele. Então, aquilo que, na boa intenção, é melhorar o status de indicação cirúrgica correta, nesse caso, se ele tivesse desfecho, pode ter sido uma outra situação que estaríamos discutindo complicações de óbitos desse paciente, que ele é broncoaspirar, porque a gente poderia esperar, sei lá, eu não tenho a literatura de quanto tempo o indivíduo toma RIP e já pode ser operado, vamos supor 10, 15 dias. Podíamos ter esperado com um dreno ou alguma outra situação, e a própria medicação na parte pulmonar, que está bem alterado, talvez mostrasse uma melhora desse paciente, não necessariamente foi o ato pleural. Eu estou discutindo especificamente esse paciente, e não uma coisa mais geral em que ele se encaixe. Então, eu quero deixar claro que é nesse sentido. Ponderações super importantes, super válidas também. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar realmente alerta, em especial, como você falou, né, Melhor, da questão das bronquiectasias dos lobos inferiores, né, que poderiam eventualmente ter essa migração de secreção. Nós estamos mais ou menos no horário. Tem alguém que queira fazer mais algum comentário? Então, eu queria fazer... Eu queria fazer uma pergunta para o Alessandro, doutor Paulo. Pode falar, pode falar. Bom, primeiro, parabéns pela aula. Acho que você resumiu muito bem em pouco tempo, que é difícil, né? Afecções pleurais é um tema muito amplo. Mas em relação à talcagem, até que você falou do trabalho do Dr. Riba, em doenças benignas, vocês costumam talcar, mesmo com a chance relativa de aumento de neoplasia na pleura por causa do talco? Primeiro eu queria fazer só um agradecimento ao Lucas. Na verdade, esse caso, quem conduziu foi o Lucas, mas conduziu, acho que de forma brilhantemente, ainda mais com a dificuldade aí que houve de transferência do paciente de um lado para o outro, que foi muito bem conduzido, Lucas. E obrigado por ceder o caso aí. Eu acho que ele exemplifica bem a dificuldade que a gente tem com a pleura, que às vezes alguns conceitos que a gente tem tão estanques, como, por exemplo, não operar a tuberculose, às vezes a gente tem que rever a luz do que está acontecendo. Em relação à tua pergunta, Lucas, é assim, apesar de trabalhos com complicações do talco, a gente não tem nenhum relato de realmente longo prazo problemas com talco. Por incrível que pareça, a gente tem muito mais hoje uma preocupação a curto prazo do que preocupação a longo prazo com uma eventual transformação maligna ou qualquer coisa que o valha, né? Não se tem relato na literatura específica disso, apesar de ser uma possibilidade, porque tem a irritação pleural contínua, mas para resumir a resposta, não. Hoje eu tenho muito mais preocupação de fazer o talco justamente no derrame pleural neoplásico dos pacientes mais de status performance ruim, né, por conta dos efeitos adversos agudos, mas cronicamente, realmente não. Só para completar o que o Alessandro falou, teve uma época que o Dr. Richard Light frequentava aqui o serviço junto com o professor Vargas. E nesta época nós fizemos um levantamento extenso da literatura e tinha apenas um caso relatado de um adenocarcinoma num paciente tardiamente diagnosticado, e esse adenocarcinoma foi primário pulmonar. Então, só corroborando o que o Alessandro disse, não tem casos descritos, podem fazer uma pesquisa aí no Google, pelo menos, até quando eu fazia isso, início dos anos 2000, 2003, nenhum caso descrito tardio, e além disso, assim, mas mesotelioma, vai demorar 40 anos para você ter 30 ou 40 anos para você ter um mesotelioma. Então, nem em casos de pneumotórax e nem em casos de derrame pleural, essa consequência da malignização nunca foi provada. Bom, pessoal... E uma segunda pergunta, só, em escape aéreo prolongado, vocês costumam fazer pleurodese em casos que não seriam candidatos à cirurgia pelo performance do paciente? Você está falando aí para pneumotórax secundário, principalmente, né? Aí eu acho que é muito difícil, né, Lucas? Sim. Assim, o pneumotórax espontâneo primário, o jovem, hoje eu confesso que eu sou muito liberal. Segundo, terceiro dia está escapando, eu já converso com o paciente e tento propor a cirurgia. Acho que encurta
o tempo de tratamento dele intra-hospitalar e, obviamente, previne a recidiva, principalmente se ele tiver bleb grande. Foi uma coisa que a gente, no passado, tinha dúvida se isso impactava. Hoje, desculpa, pelo DES e pelo dreno em não candidato a cirurgia. Sim. Então, e aí, para o paciente pneumotórax espontâneo secundário, né, DPOC, linfangioma-hematose, todos esses, fica sempre difícil, né? Eu acho que, assim, quando tem um escape aéreo prolongado, eu tenho muito receio de talcar por conta da eventual infecção pleural. Eu tenderia a manter o dreno bastante tempo. Muitas vezes a gente já conduziu alguns pacientes no ambulatório, 3, 4 semanas de drenagem, acabou se resolvendo o caso sozinho, tiramos o dreno. Alguns poucos recidivam, outros tantos acabam fazendo que talvez aquela pleurese espontânea, ou enfim, resolvendo o local da fístula. Mas não, eu particularmente não vou te dizer que eu nunca fiz, porque alguns casos no HC a gente acaba fazendo por não ter muita opção. Mas eu sempre fico muito receoso com o empiema aí. Nesse caso, imagina, se eu já não quero operar porque o cara é meio depauperado, se a gente acabar causando um empiema aí, fica insolúvel mesmo, cara. Bom, pessoal, queria agradecer, parabenizar as apresentações, foram ótimas, a discussão idem, foi muito rica, e convidar todos para a próxima reunião nossa, que será na primeira segunda-feira do mês a primeira quarta-feira do mês que vem. Então, a gente vai manter essas reuniões abertas como já tínhamos combinado antes.